Vai, fica aí. Nós fazemos parte desse trabalho missionário nas ruas. Saudamos a todos os irmãos que também têm essa mesma responsabilidade. Com a paz do Senhor, os pregadores de rua daqui de Pernambuco, de todos os estados e do mundo inteiro, e permanecemos todavia unidos, orando um pelos outros. Os irmãos do Rio, de São Paulo, de outros estados ou de outros países, aonde esse envio irá alcançar. Ore por mim, Alexandre. Não é fácil pregar o evangelho aqui não. Aqui querem matar eu de todo jeito, querem tirar minha vida, já me mataram uma vez, já mataram minha mãe, meu irmão, meu sobrinho, e querem me tirar eu de circulação de todo jeito. É calúnia, é mentira, minha casa cercada, é bandido pra cá, bandido pra lá. Botaram uma tornozeira no sentido assim, figurado. Eu fiquei observado uma vez porque eu disse que eu era amigo de Alon Musk, só porque eu disse isso, ali na Guararapes. Amigo de Alon Musk, ficaram aí me observando, me monitorando, só porque eu disse isso. E eu sou mesmo, e eu gosto dele mesmo. E aí, o que é que vai ter? Eu gosto do cara e acabou-se, rapaz. Gosto da família do cara e honro e preservo, entendeu? Essa honra que ele tem dado a mim de estar no meu canal com a sua família. Em nome de Jesus. É bateria. Não, meus amigos, o que você está falando? Fica aí mesmo. Ó, mais uma tarde estamos aqui, junto com o nosso irmão Alexandre, trazendo mais uma vez uma palavra de Deus, dirigir o tempo para benefício do pecador, para benefício daqueles que ainda estão no vale da indecisão, para aqueles que ainda continuam com seu coração voltado para as coisas deste mundo. Nós sabemos que Jesus Cristo, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Em resumo, Ele deu o seu Filho. A Bíblia diz que não havia ninguém digno de desatar o selo que estava no livro. João Evangelista foi levado em espírito aos céus e foi mostrado a ele que não havia ninguém digno em morrer em favor da humanidade. Aí João agora que estava lá nos céus começou a ficar desiludido, chorando. Ele já era de certa idade avançada, 98 anos, por aí assim mais ou menos, vivia preso por conta da sua fidelidade a Cristo, ao Evangelho, e que de maneira alguma ele se desviou do verdadeiro, preservou a igreja pura, adorando ao só Senhor, ao só Cristo, aquele Cristo que foi rejeitado por Israel, aquele Cristo que foi rejeitado pelo Sinédrio, aquele Cristo que foram rejeitados pelos saduceus e fariseus, aquele Cristo que foi rejeitado por Anás e Caifás. Roma não tinha nada a ver com isso. Apesar que Israel vivia sob o governo de Roma. Anás e Caifás era parente, mas estavam rivais. Mas como se tratava de Jesus Cristo, eles se uniram. E o objetivo dele era tirar Cristo de circulação, porque ele, Jesus, incomodava a falsa religião, a falsa crença de Anás e Caifás. Principalmente aquelas duas classes políticas, né? fariseu e saduceu. Uma cria na ressurreição e outro não cria. É uma política, era uma guerra entre eles.
passou agora aquele momento de euforia entre eles e se uniram agora contra Jesus Cristo, contra o coração de Jesus Cristo dizer que ele era Deus, que ele era Filho de Deus. Aí causou agora uma grande confusão, uma grande dissensão, uma ira pairava no coração daqueles homens que se chamavam religiosos, que foram constituídos por Deus para serem ministros das coisas espirituais do templo mesmo singular, porque só existia uma igreja, só existia um templo. Deus sucedeu esse desejo a Davi antes da sua morte, porque Davi desejava construir um templo para a moradia de Deus. Aí Deus agora diz a Davi, olha, numa casa criada, edificada pelo homem que possa suportar, que possa conter eu nela, eu dentro dela. Mas Davi queria fazer um templo para a casa do sacrifício. E Deus disse, olha Davi, você não vai fazer não, porque você é muito sangue. Você derramou muito sangue, mas o teu filho, o teu sucessor, ele irá fazer, ele irá edificar, ele irá erguer, ele irá edificar, construir. Esse templo. Aí ficou tudo acertado entre Deus e Davi. Davi, antes de morrer, já teve essa esperança, já teve essa convicção que um templo seria construído, erguido. E quando agora, antes dele morrer, ele dá as instruções a seu filho Salomão. Lá na frente agora, após o sepultamento de Davi, Deus aparece em sonho a Salomão e diz a Salomão, se tu atentares e se tu fizeres o que fez o teu pai Davi, se tu guardares os meus estatutos, se tu guardares os meus mandamentos, e se tu andares conforme o teu pai andou, e que se esse povo que se chama pelo meu nome, se arrepender, se converter, se humilhar e mudar de atitude, agora os meus olhos estarão voltados para esse lugar. Seria condicional de pessoas que andam de Bíblia de paletó, prega, mas Deus não recebe nada dele. Para que Deus fosse segurança, para que Deus pudesse pelo menos visitar o templo, porque Deus não morava no templo, a arca era um sinal da presença de Deus no santuário, no lugar do santo dos santos. Então, meu amigo, Deus é doutor do homem, de livre-arbítrio. Agora, para que Salomão, filho de Davi, ele tivesse sucesso, para que Deus aprovasse o seu reinado, ele teria que andar no caminho de Davi. Ele teria que observar e guardar os estatutos e a lei de Deus. E hoje na graça, antes era no Pentateuco, hoje é na graça. Sabe qual é o maior mandamento da graça? É o próximo. É você amar o seu próximo. E a disse que a obra se remota e a fé se salva também. Não adianta você andar com a Bíblia, não adianta você dizer que é um evangélico, não adianta você dizer que vai morar no céu, mas você está unido com o tráfico, você está unido com o crime. Aleluia. Você tem desejo que seu irmão morra, você para se levantar de alguma coisa, você tem que denunciar, entregar, informar o seu irmão de algum fracasso, ou mesmo de alguma coisa que ele não fez. Quantos assassinos que estão aí andando de Bíblia de paletó? Mas João diz assim, meus irmãos, dessa vez que nenhum assassino tem nele permanentemente a vida eterna. O que eu estou falando aqui dizendo, eu estou me respaldando, eu me ensinando a escritura na Bíblia, não estou falando de igreja de pastor nenhum.
Vivemos numa era de apostasia. Apostasia religiosa. Apostasia na música, ou seja, na letra. Apostasia nos livros. Apostasia nas novelas, nos filmes. Apostasia no casamento. Porque a partir do momento em que você pega a sua esposa e leva ela a fazer um sexo anal, isso já é uma apostasia. Você já está violando a lei natural de Deus. Não deixa de ser uma apostasia, porque a lei natural de Deus é essa. Deus chamou para Adão, Deus viu a necessidade de Adão. Adão estava triste, Adão se relacionava com os animais, Adão tinha o maior prazer em conversar com Deus e Deus com Adão. Adão brincava com os leões, com os animais de modo geral. Mas Adão agora percebeu uma coisa, que ele lhe faltava uma companheira. Aí chegou agora o momento oportuno, porque já estava na vontade, no projeto de Deus, e Deus dá uma companheira a Adão, porque Deus não é um produto evolutivo, Deus não acerta com os erros dos homens, não. Deus esperou o momento e a ocasião certa para dar uma esposa e uma companheira a Adão, e foi justamente nesse dia que Adão estava triste, que Adão precisava e desejava de uma esposa ao seu lado. Aí Deus já que faz. Aí vem agora o Pai e o Filho, e possivelmente o Espírito Santo. Aí Deus agora diz para o seu filho: veja como Adão está triste. Adão era aquele homem que sempre brincava com os animais. Adão era aquele homem que não existia nenhuma tristeza nele. Ele sempre, toda vez, estava alegre. Ele gostava de brincar com o leão. Ele gostava de brincar com os filhos dos leões. Ele gostava de brincar com todos os animais. Mas agora o que é que nós estamos vendo? O que para, o que está no coração de Adão é uma tristeza. E essa tristeza que está no coração de Adão, nós sabemos o que é. Agora chegou o momento oportuno de a gente realizar o sonho, a vontade, o desejo de Adão. Vamos lhe dar uma companheira, porque chegou o momento e a hora certa de a gente darmos a ele uma companheira. Aí Deus agora faz cair um sono profundo em Adão. Adão dorme. Aí Deus pega agora da costela de Adão, tira uma companheira. Qual é a ciência mais avançada que ela esteja? Ela pode pegar um osso de um ser humano e desse osso ele formar um ser vivo. Mas Deus fez que Adão dormisse. Ele foi lá como um grande cirurgião, um grande médico, como criador, como Deus, e tirou agora de uma costela, tirou uma costela de Adão, e dessa costela ele formou uma mulher. Observe que o homem foi criado do barro, mas a mulher foi criada do osso do homem. E quando Adão agora desperta daquele sono profundo que olha para o seu lado esquerdo ou direito, que Adão não traz a conotação, Adão ficou como um menino, Adão ficou alegre, Adão ficou satisfeito, porque agora não era só os animais, ele tinha sua companheira, que tinha o seu pai, ele agora tinha uma companheira, uma adjuntora, uma auxiliadora que estava ao seu lado, para manter um diálogo, para que eles pudessem brincar, para que ela pudesse fazer o seu alimento. Quando eu digo assim, fazer o seu alimento, obviamente na época Adão gozava de uma inteira inocência, pureza,
Então o alimento de Adão não seria carne, não seria peixe e nem crustáceo. O alimento de Adão seria o quê? O produto da terra, as frutas, verduras e legumes. E ela sabia o prazer de Adão, o que Adão mais gostava de comer. Porque nós sabemos o que nós gostamos mais de comer. Ou uma laranja, tem pessoa que é arriada por uma manga, tem pessoa que é arriada por um abacaxi. E assim, são diversos. Tem pessoas que gostam e outros não. Qual a diferença do homem para outro? Eu tenho vontade de ter o prazer e gosto de comer de tal fruta, já outro não gosta dessa fruta. E a mulher agora, quando aparece Adão olha para a mulher e diz aqui, ele aí é osso do meu osso e carne da minha carne. Aí Adão estava dizendo, ela é minha, eu não posso dividir a minha esposa com ninguém. Adão ficou tão alegre, tão satisfeito. E quando Adão olha para Eva e diz assim, essa agora é osso do meu osso e carne da minha carne. Ele estava querendo dizer, ele é minha. E possivelmente ia surgir descendente daquela primeira casal, daquela primeira família que instituída por Deus. Aí Adão já estava presente. Adão já estava colocando a mulher no lugar, a mulher é minha, eu não posso permitir, porque Deus criou o homem como cabeça, e a Bíblia diz que o homem foi primeiro criado que a mulher, e depois vem a mulher em segundo lugar, e o homem é a cabeça da mulher, e a mulher é a coroa do homem. Aí Adão diz, eu não posso permitir que a minha mulher ande nua, eu não posso permitir que a mulher mostre a copa da sua bunda, eu não posso permitir que a mulher mostre os seus seios. A mulher não pode mostrar o seu busto a outro homem, a não ser a mim. Ela só tem essa obrigação. De se relacionar e mostrar só no dedo ao seu marido. Fora disso, é pecado. Sabe por quê? Porque Adão disse, ela é osso da minha carne, e carne da minha carne, osso do meu osso. Era Deus agora valorizando, era Deus agora por meio de Adão, preservando a sua pureza, o casamento instituído por Deus. Ele deve ser preservado, ele deve ser honrado em ambas partes. Deve existir um mútuo respeito entre ele. A mulher deve respeitar o homem deve respeitar a mulher deve obediência ao homem e o homem deve proteção à mulher. É osso da minha carne, é osso da minha ossos, da minha carne. Eu devo ter cuidado com ela, eu devo orientar minha mulher. Ela é a minha coroa, é a minha alegria, é a minha satisfação. Então, meus amigos, foi o maior prazer, a maior alegria que o homem teve lá no Jardim do Éden, quando Deus deu para ele uma disjuntora, uma companheira. Hoje, por conta do pecado, por conta da infidelidade do homem, o homem vive matando a sua companheira, o homem vive surrando, maltratando, desprezando, humilhando e fazendo dela de uma prostituta. Eu não estou dizendo que você faz, mas isso vem acontecendo na sociedade. Adão procurou honrar aquela mulher que Deus deu a ele. Olha, a expressão lucrada por ele. Essa é carne da minha carne, osso do meu osso. O que acontece a ela, acontece comigo. Se alguém despreza ela, está me desprezando. Se eu desprezar ela, eu estou desprezando a mim. Se eu machucar ela, eu estou me machucando. Se eu estou surrando ela, eu estou surrando a mim. Porque ela faz parte da minha vida, da minha carne.
Eva pertencia a Adão e Adão pertencia a Eva. Meu amigo, Satanás é um ser invisível. E ele estava ali, todavia estreitando aquele relacionamento, aquela comunhão que o homem tinha com Deus. Porque Deus criou o homem para que o homem fosse feliz. Deus criou o homem todavia para que o homem não fosse atingido pelo câncer, para que o homem não fosse atingido pelo derrame, para que o homem não fosse atingido pelo infarto. Deus não criou o homem para o homem morrer debaixo de um ônibus, debaixo de um trem. Deus não criou o homem para o homem não morrer de arma branca ou de arma de fogo. Deus não criou o homem para o homem viver confinado na cadeira de roda. Deus não criou o homem para ver o homem confinado numa cama do hospital. Existe hospital, existe cemitério, existe casa funerária, existe caixão. A morte passou a ter poderes sobre a raça humana por conta da falta de fidelidade e de honra e de respeito que Adão não teve para com Deus. Deus cria o homem agora com maior prazer, com maior satisfação e orgulho. Era a alegria de Deus. Era aquele casal que estava no jardim do Éden. Como é que você toma a demonstração de 70? Que Deus descia do céu. Deus deixava o trono dele lá vazio e vinha conversar com Adão no jardim do Éden. Veja que prazer, veja que relacionamento. Se eu perguntasse aqui a alguém quem foi quem viu Deus, eu acredito que ninguém levantaria a sua mão, ninguém usaria e dizer eu vi Deus, mas Adão viu Deus, Adão conversava com Deus. E Adão não morria. Era impossível, sem que ele viesse comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, o câncer, o derrame, a cegueira, a paralisia, atingisse o homem, se o homem não desobedecesse a Deus. A desobediência do homem tem a causa e continua sendo a causa da humanidade em sofrer. A desobediência do homem é a causa de tanta violência, de tanta depravação, de tanta imoralidade. A desobediência do homem é a causa e o fator de que o nosso país está em quinto lugar em matar a mulher. A mulher aqui é um corpo descartado, não tem valor algum. O homem perdeu a honra. O homem perdeu o seu caráter. É mais fácil, não estou dizendo tudo, mas uma maior parte. É mais fácil ele amar uma prostituta lá fora, se entregar o coração todo para ele, mas em casa com a sua esposa, ele continua indiferente, ele continua dormindo no chão, ela continua dormindo no quarto, ele continua dormindo no sofá, ela continua dormindo no chão, na sala, e ele no quarto. Por falta de quê? De um bom relacionamento. O pecado proporcionou isso para a raça humana. O que vem acontecendo hoje na nossa sociedade são os valores trocados. Hoje ninguém tem prazer pela vida. Por qualquer coisa se mata. É o pai matando o filho, é o filho matando o pai, é o irmão matando o irmão, é o marido matando a mulher matando o marido. E alguém não venha me dizer que isso aí não é a verdade, não. O homem perdeu a sua dignidade. O homem com o coração obstinado para o mal. A Bíblia diz que aquele que ama as coisas deste mundo, ele se torna inimigo de Deus. Quem ama este mundo, ele está morto. Ele não goza paz e nem comunhão com Deus. Ele aborrece a Deus por meio das suas ações idólatras, por meio das suas ações pecaminosas, por meio das suas ações depravadas e imoral. Mas eu quero te dizer uma coisa: tudo que nós estamos assistindo hoje na área humana foi por conta
do pecado de Adão. E o que é que acontece na área humana? É a mulher traindo o marido traindo a mulher, é o cara vestindo um cuecão de couro, é o cara vestindo uma calcinha, é o cara vestindo uma saia. É o marido traindo a mulher traindo o marido, não é toda, mas não é toda, mas é uma boa parte. O que é que acontece na história humana? O cara fica cego, o cara fica paralítico. Deus não criou o homem para morrer, Deus criou o homem para ser infinito. O maior prazer e a maior alegria do homem é que o homem todavia preservasse a sua ordem. O prazer de Deus e a alegria de Deus era para que o homem todavia permanecesse no jardim do Éden, e ali haveria um grande crescimento. E agora as famílias que nasceriam, que seriam os seus descendentes, seria uma nação pura, sem maldade, sem impureza. Tudo isso foi projetado por Deus. Alguém pode até perguntar, se foi projetado por Deus, por que não aconteceu? Porque dependia do ser humano, não era de Deus. Deus havia advertido Adão que se ele não comesse daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, todavia essa geração, ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta, nunca deixaria de existir. Ninguém morreria, ninguém seria atingido pelo raio, nenhum avião caía, nenhuma moto seria atropelada pelo carro, nenhum ser humano morreria de arma branca ou de arma de fogo. Não haveria pedidor de esmola, não haveria catador de lixo, não haveria injustiça. Os homens eram preservadores da natureza. A relação com o homem com a natureza era totalmente diferente como hoje. A de hoje, o homem tem matado a natureza, o homem tem destruído a natureza. A de hoje, o homem tem destruído o relacionamento entre ele e Deus. Aquele ser inocente, puro, que Deus tinha maior prazer de conversar com ele, que Deus orientava ele: meu filho, não faça isso. No dia que você fazer, você vai mudar a sua trajetória, você vai mudar a sua história, você vai passar a ser mortal, você não poderá mais permanecer aqui nesse oásis, nesse paraíso. Você passará a ser sepultado, você passará por uma certa, que Paulo fala no capítulo 15, decomposição. Você vai perder esse relacionamento. Mas observe que o homem optou. A escolha de Adão foi um mal tão terrível que quando você entra na rede social e quando você vê aquela cena, o animal comendo um outro vivo, olha muito, é um ciclo natural da sobrevivência. Mas o que causou, o que levou o animal a matar outro animal de outra espécie para se alimentar com o pecado? Porque os animais viviam juntos e o alimento dos animais não era carne, os animais comiam o que nós também éramos também alimentados. Toda a erva do campo, diz Deus, você pode comer. Nós era vegetariano, porque a nossa natureza era uma natureza pura, era uma natureza sem pecado. Mas depois do pecado, o homem passou a ignorar a vida, o homem não tem prazer na vida, o homem não tem prazer pela sua própria vida, quanto mais pelo seu semelhante. É o que nós estamos vendo mais hoje, principalmente aqui em Recife, nosso estado, é a matança, é o derramamento de sangue, é se matando pai de família, é se matando mãe de família, é se matando mulher grávida. O derramamento de sangue é muito grande. A Bíblia diz que a terra, ela geme, a terra está com dor de parto, por tanto sangue, por tanto cadáveres, que tem sido um alimento para ela.
são os avisos de Deus. O prazer de Deus não é de condenar o homem. O prazer de Deus é de absolver o homem da maldição. Sabe qual foi a maldição que o pecado proporciona e que proporcionou para o indivíduo? Foi a morte eterna, foi lá o inferno. A Bíblia diz que aqui você tem, olha, aqui você tem alimento, aqui você tem água, aqui você tem uma rede, aqui você tem uma cama, aqui você tem um refrigerante, aqui você tem um suco, aqui você tem uma cerveja, aqui você tem um bom vinho, aqui você tem uma maconha, aqui você tem uma pedra, aqui você tem uma cocaína, aqui você tem uma rede, aqui você tem um hospital. Mas lá no inferno não vai existir cama, lá no inferno não vai existir uma rede, você vai ter fome e sede, mas não haverá água e nem comida e nem alimento. Aí Deus agora vai dar alimento e água para aqueles que estão no inferno, é enxofre e fogo. Em vez de Deus dar agora o que está dando hoje para a raça humana, água, alimento. Depois de você ser julgado, depois de você passar pelo juízo do trono branco, que o seu nome não foi achado no livro da vida, agora você vai ser lançado no lago de fogo, aonde a besta fera, o anticristo, o falso profeta, Satanás, a morte, é o último que vai ser jogado num lago de fogo, é a morte. E você, Satanás, você sabe que Deus disse a mim, que quando chegar o seu dia, que você for lançado num lago de fogo, Deus disse a mim que estará lá, esperando por você. E você sabe que é verdade, não estremeça não se vige não. Você pensa que nós aqui estamos brincando? Está pensando que eu e o irmão aqui viemos para conversar besteira? Está pensando que nós aqui vivemos uma vida de fantasia? Uma vida de um crente mudando, adúltero, profano, ladrão, roubador, assassino? Aqui é homem de Deus, que tem compromisso com a palavra de Deus. E nós não tememos ao diabo, porque a Bíblia diz que aquele que está conosco é maior do que ele. O meu irmão disse a mim, todo o poder foi me dado no céu e na terra. O diabo tem um poder mais limitado. O diabo é manipulado por aquele que foi mais habilidoso, mas aquele que teve mais habilidade do que ele. Porque ele conseguiu poder por meio do engano, da orientação, por meio da mentira. E Jesus conquistou por meio legal. Porque o diabo era dos principais potestades. Seu prazer, segundo a Bíblia, quem são teus atributos? Tu é pai da mentira, mentiroso, ladrão, roubador, assassino, destruidor, acusador. O teu prazer é de ver o ser humano sofrendo. O teu prazer é de ver o homem confinado numa cadeira de roda. O teu prazer é de ver o homem cego. O teu prazer é de ver o homem lá no hospital do câncer. O teu prazer é de ver o homem, uma mulher, uma criança, debaixo de um ônibus, esmagado pelo ônibus, esmagado pelo carro pequeno, esmagado pelo trem. Crivado de bala, crivado de faca, de arma branca. O prazer do diabo é de ver o cara cego. O prazer do diabo é ver o cara perder a sua família. O prazer do diabo é ver o cara perder a sua esposa. O prazer do diabo é ver o cara jogado na droga, é o cara vendendo droga, e daqui a pouco o cara está na rua crivado de bala, como aconteceu agora há pouco onde eu moro, e todo canto vem acontecendo, esse é que o diabo quer, mas o de Deus é o contrário, os atributos de Deus é diferente do diabo, o atributo de Deus é amor, é justiça, é longanimidade, é a sua paciência, a sua onisciência. Deus é amor. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode ser um ladrão, você pode ser um assassino, você pode vestir uma saia, você pode vestir um pecado de couro, você pode ficar de costas e ser penetrado por outro homem. Tem um problema seu, uma questão particular sua. Você
Eu dou para você de livre-arbítrio. Agora eu quero te dizer, se você se arrepender, ele não quer saber o tamanho, a largura, a cor do seu pecado, não. Ele não veio morrer, não foi para um santinho, não. Ele veio morrer para essas qualidades de gente. Uma certa ocasião, Jesus observava dois homens que entravam no templo para orar. O cara, todo santinho entrava no templo, aí dizia para Jesus, Jesus, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu dou o dízimo, eu dou a oferta, eu não adultero. Aí apontou para o publicano, e eu não sou como esse aí não. Aí ele disse e saiu. Aí o publicano que foi apontado por ele, entrou no sangue, entrou no templo. Quando ele entrou, a Bíblia diz que nem sequer ele olhou para cima. Ele olhou e disse assim, Deus, não me peço quando eu digo que eu sou um pecador. Aí ele foi uma pergunta para os seus apóstolos. Qual dos dois saiu justificado? Foi aquele que dizia que não fazia nada, ou aquele que reconheceu os seus pecados? Aí disseram, foi aquele que reconheceu os seus pecados. Se você reconheceu os seus pecados, se você reconheceu o que você vem fazendo de errado, Ele é bom, Ele perdoa, Ele te vivifica, Ele te reconcilia com Deus, Ele te dá paz. Você quando sabe de pecado, você que vive nessa condição, você não goza paz, capítulo 5 e o versículo 1 de Romano. A Bíblia diz que nós somos justificados, não é pelo nosso status, nós não somos justificados, não é porque nós somos bilionários ou ricos ou milionário, nós não somos justificados, não é porque nós somos bonzinhos, nós não somos justificados, não é porque eu vivo adorando a uma imagem, nós não somos justificados, não é porque nós não somos obedientes aos pastores, não. A justificação que a Bíblia diz está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Somos justificados pela nossa fé. A fé absolve o homem da condenação eterna. A fé pega o sangue de Jesus Cristo e dá um banho no pecador. O sangue de Jesus Cristo, ele limpa, ele purifica, ele pega a mão no pecador. E ele transforma o elemento e molda o pecador nele. E agora aquela pessoa aparece como uma nova criatura. E a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram. Não importa o diabo te acusar, o que tu fizesse, o que tu fez, porque Jesus Cristo, ele já te perdoou. Jesus Cristo, o sangue dele, ele já purificou todos os teus atrasados. O sangue de Jesus Cristo, ele já purificou tudo que você fez na época e no tempo que você não era crente. Agora é preciso você andar direitinho. É preciso você não andar com a Bíblia e estar no meio dos caras errados. Você pode saudar, dar um bom dia ou boa tarde, isso é natural. Agora você viver no meio, você vai enviar a abrindo um sorriso, porque determinada pessoa foi assassinada por aquele tal grupo, você não nasceu de novo não. Você está aqui, conformado ainda com as coisas desse mundo. E Paulo foi uma analogia que a igreja que Jesus vem buscar, ela não tem nome, não tem título, mas são os santos, são aqueles que andam de contramão com o mundo, não são aqueles que andam de mão dada com o mundo. Portanto, se converta, se arrependa, deixa o adultério, deixa a depravação, deixa a impiedade, deixa o crime, deixa o prazer de derramar sangue, que ele tem poder para perdoar os teus pecados. Em nome de Jesus. Agora eu quero me dirigir aquele aonde esse vídeo chegar. Aquele que tem um pai, aquele que tem uma mãe, aquele que tem um irmão, uma irmã, um primo, um sobrinho, seja lá quem for na sua família, quem esteja cego, paralítico, quem esteja nos últimos momentos de sua vida com um câncer terminal. Eu quero decretar em nome de Jesus agora uma bênção para a tua família. Eu quero decretar agora uma bênção para a tua mãe que está com câncer, para a tua mãe que está confinada numa cadeira, para a tua mãe que está em coma. Agora em nome de Jesus, que essas enfermidades, no capítulo 10 de São Mateus, Jesus nos dá essa autoridade para que nós tivéssemos poder sobre todo o mal. E eu ordeno em nome de Jesus,
e agradeça onde você mora, agradeça no país onde você reside. Vá, procure uma igreja, procure uns irmãos e agradeça essa cura, agradeça esse livramento que Deus lhe deu de morte no trânsito, agradeça esse livramento que Deus lhe deu de você ser arrastado e ser agora, meu amigo, assaltado. Deus está te dando um livramento de sequestro. Deus está te dando um livramento de morte. Aceite a Jesus Cristo, agradeça a Ele, porque Ele é fiel e verdadeiro para cumprir com aquilo que sai da boca do profeta, em nome de Jesus.